Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Julianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje eu vou dar continuidade às especificações do padrão internacional de especificação da I3E. Então, hoje eu vou abordar a especificação de requisitos de sistema. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, essa é a terceira aula sobre o padrão internacional de especificação de requisitos da ISO IEC I3E 29148, cuja última versão é a de 2018. Ah, e hoje eu vou abordar, como eu falei, a especificação de requisitos de sistema. Em vídeos anteriores, nós já vimos especificação de requisitos de negócio e especificação de requisitos de partes interessadas. Cada uma dessas especificações, elas possuem um nível, de detalhamento um pouco mais baixo, ou um pouco mais específico. Então, depois da especificação de requisitos de sistema, nós temos ainda a especificação de requisitos de software. Como foi falado nas aulas anteriores, algumas das informações contidas nessas especificações se repetem, mas com um viés um pouco diferente. Bom, vamos então falar sobre essa especificação. Então, essa especificação ela identifica os requisitos técnicos para o sistema, bem como o nível de usabilidade prevista para a interação entre os usuários e o sistema. Ela também define os requisitos de sistema de alto nível a partir da perspectiva do domínio do problema. Bom, aqui o termo é alto nível, porque na especificação de requisitos de software o nível é ainda mais baixo. Mas em comparação com a especificação de requisitos de partes interessadas ou a especificação de requisitos de negócio, esses requisitos dessa especificação de requisitos de sistema são mais detalhados. Além disso, além do detalhamento da definição dos requisitos de sistema de nível mais alto, também apresenta informações básicas sobre os objetivos gerais do sistema, sobre o ambiente de destino, o ambiente no qual ele será instalado, e possivelmente uma declaração das restrições, suposições e requisitos não funcionais necessários ao software. Lembrando que requisitos de sistema são requisitos mais detalhados, que são produzidos pela fase de análise. Toma-se requisitos de usuário e os detalha melhor, os especifica melhor, estabelece mais profundamente como vai ser o comportamento das funcionalidades, se define ações dos atores, ações do sistema em resposta, esse tipo de coisa. Então, requisitos de sistema são um detalhamento mais profundo dos requisitos. Nós temos requisitos de usuário, que são uma declaração mais geral, e os requisitos de sistema são uma declaração um pouco mais detalhada. Bom, essa especificação ela pode incluir modelos conceituais. Modelos conceituais podem ser modelos de classes que identificam as classes de entidades relacionadas ao domínio do problema. Podemos ter também cenários de uso, que simulam como o software será utilizado, as principais entidades relacionadas ao domínio ao que o software se destina. Pode incluir informações sobre dados, sobre outras informações, sobre fluxos de trabalho, ou seja, workflows. Como a informação trafega entre vários setores ou vários atores, por exemplo. Então, a especificação ela precisa fornecer uma descrição do que o sistema deveria fazer, ah, em termos das interações ou interface do sistema com seu ambiente externo. E ela deve descrever completamente todas as entradas, todas as saídas e todos os relacionamentos necessários entre as entradas e as saídas. Aqui nós temos uma figura retirada do padrão 29148 sobre a especificação de requisitos de sistema. Então, essa especificação possui os seguintes tópicos: introdução, que se divide em propósito do sistema, escopo do sistema, visão geral do sistema,
contexto do sistema, funções do sistema e características do usuário, além de definições. Nós temos as referências, que é um termo comum, genérico para genérico não, comum a todas as especificações, que basicamente referenciam todos os documentos utilizados nessa especificação. Depois nós temos o tópico requisitos de sistema, que se divide em requisitos funcionais, requisitos de usabilidade, requisitos de desempenho, requisitos de interface, que por sua vez se dividem em requisitos de interface externa e requisitos de interface interna, operações do sistema, modos e estados do sistema, características físicas, condições ambientais, requisitos de segurança, requisitos de gerenciamento de informação, requisitos de política e regulação, e requisitos de sustentabilidade do ciclo de vida do sistema. Temos também requisitos de empacotamento, manuseamento, envio e transporte. Nós temos um tópico também de verificação, que também é comum à maioria das especificações, que basicamente determinam como essa especificação será inspecionada, será verificada para ver se ela está correta, se ela não possui anomalias ou erros. E nós temos o tópico sobre apêndices, que contém suposições e dependências e acrônimos e abreviações, que é comum a todas as especificações. Basicamente contém todos os acrônimos, abreviações, siglas, etc., que são utilizados por essa especificação. Lembrando que, como foi falado nas outras especificações, esse padrão 29.148, ele é muito abrangente. Ele foi projetado para cobrir todas as possíveis características de um sistema. Mas acontece que algumas dessas características elas são muito específicas. Então, elas não são úteis em determinadas situações. Em algumas situações, elas pode ser útil descrever numa especificação de um software algumas informações muito específicas, como, por exemplo, empacotamento e manuseamento, requisitos de empacotamento e manuseamento, mas em muitos outros sistemas isso pode ser desnecessário. Então, não é porque existe esse tópico nesse padrão que obrigatoriamente ele precisa ser cumprido, precisa ser coberto, precisa ser descrito em toda a especificação do sistema. Existem situações em que eles podem ser úteis e existem situações que eles não são necessários. Bom, então vamos falar sobre o tópico de introdução. Então esse tópico ele define o conteúdo normativo de uma especificação de requisitos de sistema. Com relação ao propósito do sistema, ele define as razões pelas quais o sistema será desenvolvido ou modificado ou evoluído. Ou seja, vai se produzir uma nova versão do sistema. Com relação ao escopo do sistema, como o nome já diz, esse tópico ele trabalha com a definição do escopo do sistema sob consideração, ou seja, qual é o objetivo possível do sistema, em termos do que é possível realmente fazer com que o sistema alcance, considerando as restrições do projeto, como orçamento, cronograma, limitações tecnológicas, nível de expertise da equipe, complexidade inerente do software. Bom, mas então, esse item ele define o escopo do sistema, começando pela identificação do nome do software que irá ser desenvolvido e referindo e declarando os resultados da análise de necessidades que foi desenvolvida anteriormente. E também foi declarada anteriormente nas especificações que nós já vimos nas outras aulas. Especificação de requisitos de negócio e especificação de requisitos de partes interessadas. Com relação a esse subitem, deve-se expressar breve, mas claramente, os problemas do usuário que foram identificados, explicando o que o sistema irá e não irá fazer para satisfazer essas necessidades, porque isso é uma característica do escopo do sistema. O escopo define o que realmente será feito, muitas vezes trabalhando com priorização de requisitos, como já foi visto em outras aulas. Então, se estabelece quais os requisitos fazem realmente parte do escopo do sistema, estão dentro do objetivo do software, fazem parte daquele software, e quais
requisitos não fazem parte daquele software. Então, é importante deixar claro o que não se irá fazer para não gerar falsas expectativas para as partes interessadas. Além disso, também se define, se descreve a aplicação do sistema que está sendo especificado. E para isso é preciso descrever os benefícios, as metas e os objetivos de alto nível que foram considerados relevantes da forma mais precisa possível. Com relação ao tópico funções do sistema, são descritas as principais capacidades, condições e restrições do sistema. Com relação às características de usuário, o nome já diz, cada tipo de usuário, ou operador, ou mantenedor do sistema é identificado em termos de suas funções, onde eles estão localizados, que tipo de dispositivos eles utilizam. Também, eventualmente, pode ser identificados grupos, e esses grupos devem ser numerados, e também a natureza do uso do sistema por parte desses grupos. Também as características e capacidades de cada um desses grupos de usuários. Com relação ao tópico de requisitos funcionais, esse nome é autoexplicativo. Todos os requisitos funcionais necessários à operação do sistema são descritos. Depois nós temos requisitos de usabilidade. Requisitos de usabilidade dizem respeito à facilidade de utilizar e aprender o software, o quão intuitivo o software deve ser, o quão fácil de utilizar ele deve ser, o quão satisfatório ele deve ser para os usuários finais. Então, esse item define requisitos e objetivos de usabilidade e qualidade de uso para o sistema e pode incluir medidas de quão eficaz o software deve ser, o quão eficiente ele deve ser, critérios para determinar a satisfação ou para garantir a satisfação dos usuários, e formas de prevenções de danos mensuráveis que possam eventualmente surgir em situações específicas de uso. Nós temos requisitos de desempenho. Requisitos de desempenho levam em consideração o tempo de resposta do sistema. Então, esse item ele define as condições de desempenho críticas e quais as suas capacidades associadas, incluindo considerações como ações ou mudanças dinâmicas que podem ocorrer, requisitos de desempenho para fases e modos operacionais. Eu não errei aqui, eu não coloquei o item C errado, não está numerado errado, está correto. É que o item C ele é bem curtinho e o item B é muito grande, então eu inverti, coloquei os itens A e C e agora eu falo sobre o item B, que são os critérios quantitativos, e eles abrangem a capacidade, aqui já a nível de hardware, as capacidades de resistência dos equipamentos que são necessárias às necessidades do usuário, levando em consideração as condições ambientais e outras possíveis condições que sejam estipuladas. Isso inclui a expectativa de vida total mínima desses equipamentos de hardware. Em algumas situações, pode ser necessário considerar o tempo de vida do equipamento, considerando se ele está exposto a elementos ambientais que podem afetar esse tempo de vida. Então, esse item ele também indica a duração necessária da sessão operacional e a taxa que foi planejada para a utilização daqueles itens de hardware. Ah, com relação aos requisitos de interface do sistema, então, esse item ele considera interfaces entre elementos do sistema, que podem ser componentes internos. Isso pode incluir também interfaces com os elementos humanos. E também ele especifica requisitos com entidades externas, que podem incluir interfaces com outros sistemas, ah, outros softwares. Então, o meu sistema pode estar integrado a outros sistemas ou pode ter que se comunicar com outros softwares específicos. Então, é necessário estabelecer essas interfaces. Lembrando que, como todo item dessa especificação, ele pode ser necessário ou não para um determinado software. Em alguns casos, isso pode ser desnecessário. Esse item também define quaisquer interdependências
ou possíveis restrições associadas com as interfaces. Então, isso implica em estabelecer protocolos de comunicação, eventualmente, se é necessário, algum dispositivo especial para comunicação, padrões de comunicação, formatos, esse tipo de coisa. Então, cada interface pode, não significa que sempre ocorrerá, mas ela pode representar um fluxo bidirecional de informação. Então, a informação pode trafegar nos dois sentidos. Operações de sistema. Então, aqui esse item cobre requisitos de integração humano-sistema, requisitos de manutenibilidade, requisitos de confiabilidade e outros requisitos de qualidade. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Com relação aos requisitos de integração humano-sistema, então, se referencia a documentos aplicáveis à integração entre humanos e o sistema e especifica quaisquer requisitos especiais ou únicos necessários, como, por exemplo, restrições sobre a alocação de funções para pessoal e comunicações e interações de pessoal e equipamento. Interações entre as pessoas e o equipamento. Ainda, se define requisitos para quaisquer áreas específicas, estações ou equipamentos que requeiram a atenção de engenharia humana concentrada, onde é necessário muito trabalho, com muitas pessoas devem estar envolvidas, ou funcionários específicos devem estar envolvidos em determinadas operações do sistema. E essas operações elas podem ser muito sensíveis ou críticas. Então, são situações em que erros humanos poderiam causar sérios problemas no uso do sistema. Nós temos também os requisitos de manutenibilidade, que determinam o quão fácil o software será de manter ou evoluir. Então, alguns requisitos podem levar em consideração tempo, grau, complexidade de manutenção, índice de ação de manutenção e acessibilidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Com relação ao tempo, pode-se estabelecer o tempo médio e máximo de inatividade aceitável para o software durante as operações de manutenção, o tempo de reação necessário quando é preciso dar manutenção no software, o tempo de retorno máximo aceitável para que o sistema volte a funcionar em caso de ser necessária uma manutenção, o tempo médio e máximo de reparo. Então, se estabeleceu uma média esperada para a manutenção do software e o máximo de tempo necessário para dar manutenção, e o tempo médio entre ações de manutenção. Esse é o item que vai ser previsto, que muitas vezes talvez não seja tão fácil de estabelecer. Com relação ao grau ou taxa, leva-se em consideração horas previstas para a equipe de manutenção em termos de quanto tempo vai se levar para uma manutenção específica, o grau de prontidão operacional, o quão rapidamente uma equipe pode ser acionada para dar manutenção no software, o tempo de manutenção, considerando horas de operações, e a frequência de manutenção preventiva, em termos de refatoração, sempre procurando deixar o software melhor. Ainda se considera a complexidade de manutenção, levando em consideração o número de pessoas necessários e os seus níveis de habilidade, a variedade de equipamento de suporte que pode ser necessário e quais são os procedimentos para remoção, substituição e reparo de componentes necessários ao software, que pode ser componentes físicos, no caso itens de hardware, ou componentes lógicos. Ainda, os índices de ação de manutenção, que levam em consideração custos de manutenção por hora de operação e as horas da equipe por revisão. Quantas horas, em média, se espera que sejam gastos por uma equipe para fazer uma revisão no software. Ainda com relação à acessibilidade, com relação à manutenibilidade, qual será a acessibilidade que será possível para componentes dentro de sistemas
e partes dentro de componentes, porque um componente ele pode ser composto de várias partes, vários elementos internos dentro de um componente. É comum que o componente tenha vários elementos internos, que podem ser outros componentes ou classes, por exemplo, para poder suportar as funcionalidades que são atribuídas a esse componente. Agora vamos falar sobre requisitos de confiabilidade. Então, confiabilidade é a capacidade do software seguir funcionando. O quão confiável o software deve ser. Alguns sistemas eles devem funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Ah, então, aqui se determina o quão confiável o software deve ser. Isso significa que, mesmo que haja um erro, o sistema deve ser capaz de continuar funcionando e, preferencialmente, de forma transparente ao usuário, que o usuário não perceba que houve um erro. Então, para isso é necessário investimento forte em hardware, é necessário replicação de servidores, é necessário ah, formas de recuperação de informação, backup, esse tipo de coisa. Ah, então, ah, esse item estabelece as condições sob as quais os requisitos de confiabilidade devem ser atendidos e também o modelo de repartição de confiabilidade, que permite apoiar a alocação de valores de confiabilidade atribuídos às funções do sistema, de forma que seja possível auxiliar na obtenção da confiabilidade que se espera do sistema. E nós temos ainda outros requisitos de qualidade, que estabelecem, por exemplo, como o sistema irá implementar a compatibilidade e a portabilidade. Compatibilidade é quão compatível o meu software deve ser com outros softwares e, eventualmente, com determinados hardwares. E portabilidade é a capacidade do meu software rodar em diversas plataformas, diversos sistemas operacionais. Então, se o meu software ele for muito portável, ele eventualmente poderá ser um pouco lento, um pouco mais lento, e isso afetará o meu desempenho. Se o meu software não for portável, ele pode aproveitar melhor características particulares do sistema operacional, por exemplo. Mas, em compensação, vai ser nativo daquele sistema operacional e só rodará naquele sistema operacional específico. Então, tem vantagens e desvantagens. Isso deve ser determinado pela especificação. Modos e estado do sistema. Um sistema ele pode ter mais de um modo ou estado de operação. Se isso ocorre, eles precisam ser definidos. De novo, isto é opcional, pode ser utilizado ou não. E pode-se utilizar diagramas para estabelecer isso. Existem também as características físicas. Então, os requisitos físicos eles incluem restrições sobre peso, volume e dimensão do hardware, quais são os servidores que irão suportar o meu sistema, onde eles estarão localizados, que tamanho máximo eles podem ocupar, onde eles vão ser colocados. Também implica em características de construção do local onde o sistema será instalado. Quais são as necessidades daquela construção? O que é necessário que aquela construção possua, ou ainda se determinar isso como uma restrição, olha, o sistema deverá ser instalado nesta construção. Deve-se considerar, em algumas situações específicas, o ambiente físico onde o software será executado deve ser importante ser declarado. Também, requisitos para materiais a serem usados no item ou serviço que é coberto pela especificação e requisitos abrangendo placas de identificação, marcações do sistema, intercambiabilidade de equipamentos e acabamento. Então, aqui é uma situação física. Então, em algumas situações, como eu falei, é necessário estabelecer ambientes específicos, incluindo os prédios necessários ao software. Claro, considerando principalmente aqui também o hardware que vai ser necessário ao software. E isso implica também como esse hardware poderá ser afetado pelo meio ambiente. Isso implica também requisitos de adaptabilidade, então estabelece requisitos para crescimento, expansão, capacidade e contração do sistema. Então, se há uma previsão de como o sistema irá crescer, escalar, qual é a capacidade necessária ou prevista para aquele sistema, e eventualmente situações em que o sistema sofrerá contração. Isso pode acontecer em situações em que há um grande pico, então, vários servidores precisam ser acionados, e em situações em que a demanda é menor, então
vários servidores podem ser desligados ou colocados inativos, por exemplo. Hã, ainda nós temos as condições ambientais, que são associadas às características físicas, obviamente, que determinam situações ambientais que podem afetar o sistema ou podem ser necessários ser atendidos pelo sistema. Então, eu posso ter que considerar o ambiente natural, levando em consideração, por exemplo, mas não limitado a vento, chuva, temperatura, umidade, flora, fauna, fungos, bolor, areia, maresia, pó, radiação, elementos químicos, elementos contaminantes que podem ser transportados pelo ar e também questões de se o software deverá ser imerso em algum líquido, por exemplo. O software não, o hardware deverá ser imerso em algum líquido. Então, claro que aqui envolve principalmente hardware, mas existem sistemas que precisam interagir com elementos de hardware que estarão expostos ao ambiente. Então, eu posso precisar de um medidor de temperatura, eu posso precisar de um medidor de umidade, eu posso precisar ter um medidor de nível de vento, eu posso N tipos de hardwares, e esses hardwares eles podem estar expostos a N possíveis elementos ambientais que podem desgastar esse hardware. Então, eu tenho que estabelecer essas condições ambientais e como eu vou tentar preservar esse hardware, ou ainda de quanto em quanto tempo ele deverá ser trocado. Também leva-se em consideração o ambiente induzido e autoinduzido. Eu tenho que prever questões como possíveis movimentos que podem ocorrer sobre o hardware, possíveis choques, ruídos, questões de eletromagnéticas, questões de temperatura, possíveis ameaças, ameaças físicas, ameaças não intencionais, ameaças intencionais, quando alguém pode tentar propositalmente estragar algum hardware, tentar atacar o sistema por meio disso. Ambientes cooperativos, onde elementos de hardware ou mesmo pessoas precisam cooperar, elementos de software precisam cooperar também. E também pode eventualmente se considerar ambientes legais ou regulatórios, ambientes políticos, econômicos, sociais e de negócio nesse item. Com relação aos requisitos de segurança de sistema, então estabelece como o sistema deverá ser protegido, levando em consideração a instalação que irá abrigar o sistema, isso ainda a nível físico, e também requisitos de segurança operacional do sistema propriamente dito, para evitar que o software seja, por exemplo, invadido e que as informações sejam perdidas ou roubadas. Então, um exemplo disso seria especificar requisitos de segurança e privacidade, incluindo formas de limitar o acesso ao sistema, estabelecendo procedimentos e senhas de autenticação, por exemplo, e métodos de recuperação de dados e métodos de proteção de dados. Isso também pode incluir fatores que protegeriam o sistema de acesso, uso, modificação, destruição ou divulgação de informação acidental ou maliciosa, quer dizer, intencional. Em particular, sistemas embarcados de segurança crítica, isso pode também incorporar um log distribuído ou um histórico de conjunto de dados utilizados, atribuição de certas funções a diferentes sistemas únicos ou a restrição de comunicações entre algumas áreas do sistema. Com relação aos requisitos de gerenciamento de informação, então se estabelece requisitos para o gerenciamento de informação do sistema, considerando as informações que são recebidas, as informações que são geradas ou as informações que são exportadas. Ainda, exemplos desse tipo de requisito podem estabelecer os tipos e quantidade de informação que o sistema precisa receber e armazenar, proteções proprietárias ou proteções impostas às informações que o sistema terá de lidar, e também requisitos de cópia e recuperação de informações, bem como arquivamento, as formas de arquivamento para essas informações. Com relação aos requisitos de política e regulamentação, determina quais são os requisitos de políticas organizacionais e práticas de negócio e também, eventualmente, regulamentações externas relevantes, regulamentações do governo, regulamentações de sindicatos, regulamentações de órgãos em que
a empresa estar associada, quando se trata de corporações, por exemplo, que irão afetar a operação ou o desempenho do sistema. Então, eu posso precisar ter que determinar esse tipo de requisito. Também especifica requisitos derivados para critérios de saúde e segurança, quando necessário, quando existem ambientes que podem eventualmente afetar a saúde de seus usuários e deve-se prevenir para que isso não ocorra. Isso também inclui os que são básicos para o projeto sistema, considerando as características de equipamento, métodos de operação e influências ambientais, como, por exemplo, sistemas tóxicos, sistemas radioativos, sistemas que sofrem ah, algum, alguma, ah, alguma interação eletromagnética, alguma influência eletromagnética. Também nós temos os requisitos de sustentação do ciclo de vida do sistema, que definem atividades de qualidade, que estabelecem como vai se determinar o nível de qualidade da especificação por meio de revisões ou inspeções, então aqui aplicando técnicas de verificação e validação, ah, que tipo de inspeções vão ser aplicadas à especificação para garantir que ela não possui anomalias, erros e outras possíveis falhas. Também, como vão ser coletadas e analisadas essas medições, de forma a garantir um sistema de qualidade. Isso também inclui fornecimento de instalações necessárias ao suporte operacional e depósito, peças sobressalentes, abastecimento e fornecimento, provisionamento, documentação e dados técnicos, treinamento de pessoal de suporte, treinamento inicial da equipe, apoio logístico inicial do contratante. Nós temos também os requisitos de empacotamento, manuseio, envio e transporte. Novamente, isso pode ser necessário ou não, se o meu sistema vai ser, se o meu software precisa ser enviado dentro de algum receptáculo físico, ou mesmo quando ele vem junto com elementos de hardware, então pode ser necessário estabelecer esse tipo de requisito. Então, esse item ele cobre requisitos que garantam que o software, que eventualmente o seu hardware necessário, possa ser empacotado, manuseado, enviado, transportado e armazenado, considerando o contexto operacional pretendido para ele. Com relação à verificação, ah, ainda está relacionado à qualidade do sistema, então se estabelece quais as abordagens e métodos de verificação que são planejados para qualificar o sistema ou os elementos do sistema, garantir a qualidade do sistema. E nós temos as suposições dependentes, então se lista quaisquer suposições e quaisquer dependências aplicáveis aos requisitos do sistema que poderiam ser levados em consideração durante a alocação e derivação de requisitos de sistema de baixo nível que vão ser detalhados na próxima especificação. E nós concluímos mais essa especificação de requisitos do sistema sobre o padrão de especificação de requisitos da I3E 29148. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham considerado que essa aula tenha sido útil. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço então que curtam esse vídeo, compartilhem com quem possa ter interesse. E se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Nós nos vemos na próxima aula. Obrigado pela atenção.